Salomão, o homem mais rico que já existiu. A sabedoria da Bíblia para uma vida plena e bem-sucedida, de Stephen Kell Scott. Capítulo 5. A chave que abre qualquer porta. O coração do sábio torna sua boca sensata, e seus lábios ferramentas de persuasão. Provérbios 16:23. No ano passado, minha esposa Shannon comprou um carro novo com uma função que acabou sendo muito conveniente. Trata-se de uma chave eletrônica, que não precisa ser enfiada na porta para destrancá-la, nem na ignição para ligar o carro. Não precisa sair da bolsa de minha mulher. Ao se aproximar da porta, esta se abre automaticamente. Quando Shannon se senta ao volante, também não precisa usar a chave. Basta colocar o pé no freio e apertar um botão na alavanca de câmbio para que o carro ligue imediatamente. Isso acontece porque a chave tem um receptor e um transmissor embutidos. Por mais formidável que seja a chave de Shannon, ela nem se compara à de Salomão, que é capaz de abrir qualquer porta e ativar qualquer ignição do mundo. Pode abrir a porta das mentes do seu empregador, dos seus clientes em potencial, o cofre do seu banqueiro e as carteiras dos seus investidores. Pode abrir o coração e a mente de seu marido ou sua mulher e dos seus filhos. Estou falando da chave de Salomão para uma comunicação eficaz. Má comunicação. O problema número 1 nos negócios e na vida. Seja no trabalho ou em casa, a maioria das ideias é ignorada ou rejeitada, não porque sejam ruins, mas porque são comunicadas sem eficiência ou persuasão. Segundo uma pesquisa feita com os principais executivos de empresas, a má comunicação é o problema número 1 nos negócios. E de acordo com o Dr. Gary Smalley, é também o problema número 1 nos relacionamentos. À medida que for dominando as habilidades comunicativas oferecidas por Salomão, você poderá alcançar níveis incomparáveis de sucesso no trabalho. Em casa, o impacto de uma comunicação eficiente é ainda maior. Em quase todas as famílias, a comunicação pode ser tanto destrutiva quanto benéfica. Homens e mulheres prejudicam o relacionamento dizendo coisas erradas, nas horas erradas, ou não dizendo nada, o que é igualmente nocivo. O fato de a maioria das mulheres ter a parte direita do cérebro, o lado das emoções, dominante, enquanto na maioria dos homens domina o lado esquerdo, factual e analítico, já é suficiente para criar uma barreira de comunicação capaz de gerar problemas. De acordo com especialistas em comunicação, enquanto a maioria das mulheres fala em média 25.000 a 50.000 palavras por dia, a maioria dos homens fala apenas 12.000 a 25.000. Essa dinâmica cria ainda mais desencontros. Uma das maiores necessidades de uma mulher é sentir-se ligada a alguém. Sem uma boa comunicação mútua, a ligação vivida no começo do relacionamento começa a se dissipar. Dentro de pouco tempo, o casal deixa completamente de senti-la. O poder de comunicação com outras pessoas de que fala Salomão se dirige a cada aspecto da nossa comunicação, como palavras, tom de voz, gestos, expressões faciais, humor, tempo e todos os aspectos não verbais que transmitem o que queremos dizer. A maneira como você se comunica pode acabar com a raiva ou aumentá-la. A resposta branda aplaca a ira. A palavra ferina atiça a cólera. Provérbios 15:1. Quando estamos nervosos ou encontramos alguém que esteja, temos uma escolha: aumentar a temperatura e ajudar a atiçar o fogo, ou baixá-la e extinguir as chamas. Nossa inclinação natural é sempre seguir o caminho que oferece menor resistência. Se eu estiver nervoso, minha inclinação natural será deixar minha raiva fugir do controle. Se for o outro que expressar irritação, minha tendência será responder de forma agressiva. Se alguém levanta a voz ou grita, levantamos mais alto nossa voz. Infelizmente, de acordo com Salomão, usar a raiva para atacar a raiva só intensifica os danos. Mas não somos obrigados a seguir nossas inclinações naturais. Podemos dar um banho de água fria na nossa raiva, ou na do outro, simplesmente usando palavras gentis, um tom de voz brando e um modo de falar delicado.
Minha esposa e meus filhos sabem que posso perder facilmente a cabeça. No entanto, assim que percebo o que está acontecendo, começo a ouvir o provérbio de Salomão, ecoando em meus ouvidos. A resposta branda aplaca a ira. A palavra ferina atiça a cólera. Nesse momento, tomo consciência de que posso fazer uma escolha. Continuar usando palavras duras, aumentando assim a raiva, ou escolher palavras calmas, um tom de voz brando e gestos mais delicados. Quase todas as vezes que decidi ser gentil, a raiva se dissipou. Quando sou eu quem está nervoso, consigo me acalmar logo. Quando é outra pessoa, preciso me esforçar por 1 ou 2 minutos para acalmá-la, mas raramente levo mais do que isso. Há pouco tempo, um dos meus sócios ficou irritado comigo durante uma conferência telefônica. Em vez de gritar de volta, simplesmente baixei a voz e me esforcei a responder com calma e tranquilidade. Ele começou imediatamente a falar mais baixo, mudou o tom de voz e me ouviu em vez de me atacar. Com 4 adolescentes em casa, é raro um dia sem pelo menos uma discussão. Sempre fico impressionado com a rapidez com que meus filhos se acalmam quando falo com brandura. Muitas vezes o resultado é instantâneo. Quando você começar a utilizar essa tática, não desanime se o resultado não for imediato. Às vezes uma pessoa está com tanta raiva que você terá que responder com gentileza durante vários minutos antes que ela comece a se acalmar. Um aviso: se você fez algo que a outra pessoa considera extremamente ofensivo, ela pode interpretar seu esforço de falar de maneira branda e tranquila como uma forma de menosprezo, ou achar que você está negando sua responsabilidade na situação. Nesses casos, escolha palavras que transmitam suas desculpas pelo que fez e seu desejo sincero de reparação. O que você diz pode ferir o próximo ou curá-lo. Há aqueles cuja fala é como uma espada cortante, mas a língua do sábio é um bálsamo. Provérbios 12:18. Quase todos os pais que conheço desejam investir na autoestima e na saúde emocional dos filhos. Ainda assim, vejo muitos deles atirarem farpas verbais nas suas crianças. Às vezes o ataque é feito de forma sutil, através do tom de voz e de insinuações, mas em outras, as farpas são atiradas com força total. Embora sejam apenas palavras, essas agressões podem deixar cicatrizes no seu filho para a vida inteira. Os pais talvez não se deem conta disso e justificam suas palavras duras, dizendo que estavam apenas falando a verdade. Como veremos mais adiante, existem 1000 maneiras erradas de fazer uma crítica e, de acordo com Salomão, só uma certa. As maneiras erradas infligem feridas profundas, enquanto a certa é geralmente inofensiva e pode ser até construtiva. Durante uma palestra, perguntei à plateia: quem aqui consegue se lembrar de uma crítica que recebeu dos pais na infância e que causou uma mágoa profunda? Quase toda a plateia levantou a mão. Até os mais velhos conseguiam se lembrar, 60 ou 70 anos depois, de críticas que sofreram na juventude. Isso mostra o poder de palavras cruéis. A marca que elas deixam em uma pessoa é muitas vezes indelével. Salomão diz que homens ou mulheres sábios utilizam a comunicação para trazer cura e saúde aos demais. Em Provérbios 16:24, ele escreve: as palavras suaves são como favos de mel, doces ao paladar e força para os ossos. Anteriormente, em Provérbios 12:25, ele diz: a angústia do coração deprime, uma boa palavra reanima. Elogios, palavras afetuosas, incentivo e compreensão são capazes de penetrar na mente de uma pessoa e curar sua alma. Se você não acredita no impacto que palavras de incentivo podem ter na saúde física de alguém, o jornal USA Today publicou que 2 pesquisas médicas mostraram que a depressão e o estresse aumentam as inflamações no sistema circulatório, um grande fator de risco para doenças e ataques cardíacos. Uma das pesquisas sugeria o oposto. Quanto mais sólidos forem os relacionamentos de uma pessoa e quanto mais feliz ela for, menores os níveis de inflamação. Lembre-se, Salomão disse que palavras suaves são força para os ossos. Sem ter qualquer conhecimento científico, Salomão acertou em cheio. O que você diz pode injetar esperança no espírito de uma pessoa. A língua suave é árvore de vida. Provérbios 15:4.
Salomão nos diz que a língua que cura é como uma árvore de vida. Adoro essa expressão, pois as árvores não só estão vivas, como alimentam a vida de outros seres. Suas folhas nos dão oxigênio para respirar, seus frutos são alimentos para nós, e suas raízes tornam estável o chão que pisamos. O mesmo pode ser dito sobre as pessoas que se comunicam com palavras curativas. O incentivo que vem delas melhora não apenas suas vidas, como as dos que as cercam. Mas o oposto também é verdadeiro. A língua perversa quebra o coração, diz Salomão. Quando nos comunicamos de forma desonesta ou verbalmente pervertida, corremos o risco de quebrar o espírito do próximo. Ao fazer isso, não é apenas o relacionamento que sofre. A pessoa atingida pode ficar emocionalmente marcada para sempre. Há tempos, uma grande amiga minha se divorciou do marido, após anos de maus tratos físicos e verbais. O que me deixou muito mais impressionado foi que ela afirmou que o abuso verbal era muito mais doloroso do que o físico. Anos depois do divórcio, ela me disse que as feridas e os cortes físicos curaram numa questão de dias, mas eu carrego até hoje a dor e as cicatrizes emocionais. Durante toda a vida, temos a oportunidade de nos comunicar de modo a curar ou infligir dor. A maioria das pessoas não faz ideia do poder que existe no que elas falam e na maneira como falam. Escolha como sabedoria suas palavras e a forma como você as expressa. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. A palavra tem poder sobre a morte e a vida, e aqueles que a escolhem comerão do seu fruto. Provérbios 18:21. Talvez um dos exemplos mais claros do poder da palavra para salvar vidas tenha ocorrido em Atlanta, em março de 2005. Depois de matar um juiz e outras 3 pessoas, Brian Nichols fez Ashley Smith de refém. Quase todos os americanos sabem o resto da história. Ashley soube dizer palavras de esperança, visão e propósito que provocaram uma potente mudança no coração e na mente do sequestrador. As palavras salvaram não apenas a vida dela, como também a do criminoso, e salvaram talvez a de muitas pessoas, caso ele não tivesse se rendido pacificamente à polícia. Meu melhor amigo, Jim Shaughnessy, passou a vida usando suas palavras para injetar vida nos outros. Basta ele chegar para que todos fiquem animados. Seja com crianças ou adultos, Jim parece saber exatamente o que dizer para deixá-los felizes e sentindo-se amados. Consequentemente, ele tem um número incrível de amigos íntimos. O que você diz pode encantar as outras pessoas. As palavras ditas na hora certa são como maçãs de ouro em bandejas de prata. Provérbios 25:11. Você já imaginou quantas incríveis obras de arte deviam encher o palácio de Salomão? Aposto que sua obra de arte favorita era uma pintura ou escultura em prata, decorada com maçãs de ouro. Por mais bela e cobiçada que essa obra pudesse ser, Salomão diz que falar as palavras certas na hora certa é tão belo e valioso quanto ela. Além do mais, a pessoa que as diz ou escreve torna-se alvo de profunda admiração de quem as ouve ou lê. Tenho a sorte de ter passado a vida cercado por pessoas que parecem saber exatamente o que dizer, como e quando dizê-lo. Em meus momentos de tristeza e desespero, minha esposa, meus melhores amigos e meus sócios sempre encontraram palavras que se tornaram maçãs de ouro em bandejas de prata. Palavras que desviaram minha atenção da dor e elevaram minha alma e meu espírito. Nessas horas, minha admiração e meu amor por eles cresceram imensamente. Todos temos capacidade de oferecer palavras de amor, gentileza, incentivo e sabedoria. Salomão nos presenteia com várias maneiras de aumentar o poder das nossas palavras e mensagens. Os segredos de Salomão para uma melhor comunicação. Os segredos de Salomão para maximizar o poder da nossa comunicação podem parecer banais à primeira vista, mas são preciosos nos dias atuais. 1. Fale de uma maneira que faça os outros quererem ouvi-lo. A língua dos sábios torna o conhecimento agradável, mas a boca dos insensatos destila idiotice. Provérbios 15:2. Para a maioria das pessoas, falar significa apenas dizer qualquer coisa que passe pela cabeça. Elas falam o que pensam ou sentem, sem avaliar se o que dizem são coisas válidas ou apropriadas.
Quando você quer que a outra pessoa entenda com clareza e aceite algo que você diz, precisa comunicá-lo de uma maneira que o torne palatável e prazeroso de aceitar. Homens ou mulheres sábios fazem o possível para falar desse modo. 2. Aprenda a se tornar persuasivo. O coração do sábio torna sua boca sensata e faz de seus lábios ferramentas de persuasão. Provérbios 16:23. A palavra em hebreu que Salomão usa em Provérbios 16:23 significa literalmente instruir ou guiar atenciosamente. Ele nos aconselha a não falar sempre que tivermos vontade e a assumir o controle sobre o que dizemos. Aprenda quando falar e quando calar. Antes de abrir a boca, pense no que vai falar e avalie se o momento é oportuno. Para alguns, isso é fácil. Para outros, pode ser muito difícil. Um dos benefícios mais óbvios é que quando se cala, você ouve melhor o que está sendo dito, o que lhe proporciona mais compreensão do ponto de vista da outra pessoa. A segunda frase desse provérbio nos pede para acrescentar persuasão ao nosso discurso. Persuasão é bem diferente de manipulação. A manipulação usa todos os artifícios possíveis, inclusive a mentira, para convencer uma pessoa a fazer algo que interessa ao manipulador. Por outro lado, a persuasão permite que você apresente seu ponto de vista de forma clara e convincente, de modo a motivar uma pessoa a fazer o que você acha melhor para ela ou para o bem comum. 3. Ouça antes de falar. Aquele que responde antes de escutar terá idiotice e a confusão. Provérbios 18:13. Sempre que começamos a responder, antes que o outro termine o que tem a dizer, cometemos ao mesmo tempo uma tolice e uma indelicadeza. Um dos meus amigos mais queridos tem o hábito de me interromper antes de eu terminar um raciocínio. É como se tentasse terminar a afirmação para mim. Infelizmente, ele geralmente tira a conclusão errada. É um homem tão gentil que não consigo considerá-lo indelicado, mas essa atitude é certamente um erro de julgamento. Eu sou capaz de fazer o mesmo com meus pais, amigos, esposa e filhos, mesmo sem querer. Dou a impressão de ser indelicado e autoritário. Por que nos arriscarmos a isso, se podemos simplesmente aguardar com paciência que a outra pessoa acabe de falar? 4. Fale devagar e esteja atento às suas palavras. Vês um homem precipitado no falar? Espera-se mais do insensato do que dele. Provérbios 29:20. Porque o homem mais rico que já existiu insiste tanto para que estejamos atentos às nossas palavras e falemos com calma. Acredito que seja porque, como rei, ele esteve em companhia de muitos que pretendiam ser sábios, mas que, ao falar, se revelavam tolos. Estou certo de que ele testemunhou muitas pessoas que falavam impensadamente e diziam tolices. Salomão, mais do que ninguém, sabia do incrível poder que as palavras podem carregar. Em Provérbios 13:13 escreveu: quem vigia a própria boca conserva sua vida, mas quem escancara os lábios cai em desgraça. Conheci pessoas que foram demitidas e viram suas carreiras destruídas por causa de palavras insensatas. 5. Nunca diminua o próximo, em vez disso, levante o moral dele. É fácil dizer coisas nocivas ou cruéis às outras pessoas, seja cara a cara ou pelas costas. Justificamos isso com a desculpa de que todo mundo faz isso. Porém, não há nada de inocente em ferir alguém com uma espada. No entanto, é exatamente isso que Salomão diz que fazemos quando golpeamos alguém com palavras. Provérbios 12:18. Homens ou mulheres sábios, ele afirma, usam palavras para levantar o moral do próximo, curar suas feridas e aumentar sua autoestima. Temos uma tendência natural a falar mal dos outros e a usar palavras agressivas para nos defendermos quando somos atacados. Salomão insiste para escolhermos agir contrariamente às nossas inclinações naturais, recusando-nos a fofocar e evitando o uso de palavras que possam magoar o próximo. Ele pede que substituamos palavras negativas por palavras positivas. Quando alguém começa a falar mal de alguém, em vez de se unir ao fofoqueiro, diga coisas positivas sobre a pessoa em questão. Você vai ficar impressionado com a rapidez que a conversa deixará de ser negativa para se tornar positiva. 6.
Pare enquanto está ganhando. Nas muitas palavras não falta ofensa. Quem retém os lábios é sábio. Provérbios 10:19. Quando começam a falar, muitas pessoas têm dificuldade de parar. Eu sou uma delas. Salomão adverte que quando você continua falando, depois de ter dito o que desejava, é bem possível que saia alguma tolice. Isso já me aconteceu inúmeras vezes. Use poucas palavras para expressar o que quer e depois se cale. Como está escrito em Provérbios 17:28. Mesmo um tolo é considerado um sábio, se mantiver a boca fechada. E aquele que é capaz de defender um argumento forte com poucas palavras é admirado pelos que o cercam. 7. Compartilhe uma sabedoria verdadeira. Da boca do justo jorra a sabedoria. Provérbios 10:31. Apesar da ênfase de Salomão na economia de palavras, existe uma área em que ele nos incentiva a falar mais, como a sabedoria verdadeira. É um artigo raro na nossa cultura. Salomão incentiva a pessoa que tem algo relevante a dizer, a compartilhá-lo. Avós e avós, pais e mães, consultores e chefes devem ter a generosidade de compartilhar com filhos e netos, funcionários ou colegas de trabalho, a sabedoria adquirida pela experiência. 8. Sempre diga a verdade. Os lábios do mentiroso encobrem o ódio. Quem difunde calúnia é insensato. Provérbios 10:18. Uma pesquisa recente com gerentes de recursos humanos revelou que uma grande porcentagem de candidatos a emprego exageram ou mente descaradamente em seus currículos. O mesmo vale para o marketing. Parece haver muita pouca verdade na propaganda. Anúncios em todas as mídias exageram benefícios e minimizam os riscos aos possíveis consumidores. Mentiras deslavadas parecem impregnar até os mais altos escalões de algumas das maiores e mais admiradas companhias dos Estados Unidos. Quem mente acha que está sendo mais esperto do que o outro. Porém, de acordo com Salomão, nunca é inteligente mentir. Grandes mentiras cobram preço muito alto, mas mesmo pequenas mentiras podem ter grandes consequências. Enquanto mentir é tolice, dizer a verdade é uma atitude inteligente. Cria uma base sólida para a integridade, sobre a qual podemos construir nossa vida e nossa reputação. Mostra a nossa mulher ou nosso marido, aos nossos filhos, empregados, colegas e clientes, que eles podem confiar em nós. Os benefícios de se comunicar bem. Salomão promete 3 recompensas extras para aqueles que aprendem a se comunicar bem e de forma persuasiva. 1. Sucesso material. Os lábios do justo alimentam a muitos. Provérbios 10:21. Durante o ensino médio, Steven Spielberg e eu sentamos lado a lado em muitos dos jogos de futebol americano da nossa escola. Embora não tenhamos nos destacado nos estudos, nós dois alcançamos nossos sonhos impossíveis na idade adulta. 18 anos depois de formados, quando finalmente nos reencontramos, descobrimos que nossas vidas tinham sido revolucionadas pelos mesmos fatores. Tanto eu quanto ele havíamos conquistado uma visão clara e precisa do que queríamos alcançar, encontrado excelentes consultores e sócios e aprendido a nos comunicar bem e de forma persuasiva. Se você acha que somos exceções, está errado. Enquanto a má comunicação é um dos maiores problemas da vida, a comunicação eficiente gera enormes benefícios para você e para as pessoas ao seu redor. Em Provérbios 18:20, Salomão diz: os frutos da boca do homem irão satisfazer seu ventre, e com o produto de seus lábios ele se saciará. 2. Alegria e satisfação. A alegria de um homem está na resposta que sai de sua boca. Como é boa uma resposta oportuna. Provérbios 15:23. Quando digo a uma pessoa algo que a beneficiará, fico satisfeito. Quando digo algo que alivia as dores ou preocupações de meus filhos, sinto uma profunda alegria. Salomão diz que quando falamos as palavras certas, na hora certa, experimentamos toda a doçura do momento. Em Provérbios 12:14, Salomão afirma que do fruto da sua boca, o homem sacia-se com o que é bom. É extremamente gratificante saber que,
se oferecermos palavras de sabedoria. Não só influenciaremos positivamente a vida das outras pessoas, como também poderemos trazer mais alegria e satisfação para a nossa. 3. A amizade daqueles que o cercam. Aquele que ama o coração puro e é grácil no falar, terá a amizade do rei. Provérbios 22:11. Quem não gostaria de ter o respeito, a admiração e a amizade das outras pessoas? Salomão promete tudo isso àqueles que amam a virtude e a expressam com palavras gentis e graciosas. Até os reis serão seus amigos. Nunca conheci um rei, mas me tornei amigo de muitos artistas e líderes no mundo dos negócios e no governo. Nos dias de hoje, um círculo de amizade pode contribuir imensamente para a carreira de qualquer pessoa. Como todos nós, os poderosos preferem se associar àqueles em quem podem confiar. A sua integridade e sua habilidade de comunicação criam a base sobre a qual amizades de vários níveis são construídas. Como tornar o conhecimento aceitável e acrescentar a persuasão aos seus lábios? Segundo Salomão, devemos aprender a nos comunicar com eficiência e a falar de uma maneira que torne o conhecimento claro e aceitável. A questão é, como? Como podemos nos comunicar bem e de forma persuasiva? Durante 30 anos, utilizei 3 técnicas que se provaram incrivelmente poderosas. Como não tenho espaço neste capítulo para ensinar essas técnicas, sugiro que você leia os 2 outros que escrevi sobre comunicação em meu livro, Orientado por um Milionário. Você pode também acessar um resumo dessas técnicas e outras habilidades comunicativas na minha página na internet, www.stephenkelscott.com. Do conhecimento para a sabedoria. A maneira como nos comunicamos é parte integrante do que somos. Porém, muitas vezes não prestamos atenção suficiente no que dizemos e na forma como dizemos. Ao fim de cada dia, procure relembrar o que disse em diversas ocasiões, para obter uma imagem clara de onde está acertando ou errando, ao se comunicar com as outras pessoas, seja no trabalho ou em casa. Faça isso durante uma semana. Então, coloque no papel as maneiras como pode mudar as interações negativas e melhorar as positivas. Minha lista diária de conversas. Durante esse dia, dei respostas serenas para diminuir a tensão, a raiva ou a intensidade de uma discussão? Usei palavras ríspidas para diminuir alguém? Usei palavras de incentivo para levantar o moral de alguém? Disse a coisa certa na hora certa para incentivar ou ajudar alguém? Descobri maneiras de transmitir o conhecimento com clareza? Fui persuasivo em vez de ser autoritário na defesa do meu argumento? Ouvi com atenção antes de falar ou respondi antes de acabar de ouvir? Transmiti sabedoria e justiça? Falei com calma ou exprimi meus pensamentos com pressa? Disse a verdade sem exageros ou fui falso?